Boa tarde a todos. Em nome da Câmara Municipal, eu pedi que nós fizéssemos essa convocação da imprensa para que pudéssemos traduzir à sociedade a importância do que vem acontecendo. E noticiada, de forma que nós consigamos demonstrar através da sociedade o que vem se passando sobre a questão da integração no município de Teresópolis. Todos sabem que esse sistema de integração foi instituído através de um decreto do prefeito municipal que tem o nome de Integra Terê. Esse decreto foi exclusivamente instituído por ele, conforme a lei determina que ele possa fazer esse decreto. Tanto que a Câmara Municipal buscou a Justiça, porque entendeu que esse decreto não representava aquilo que uma lei que falava do bilhete único que a Câmara aprovou aconteceria. Ou seja, a Câmara aprovou em 2018 uma lei do bilhete único, que é como acontece nas grandes cidades do país, como Rio, São Paulo, em que a pessoa tem o cartão, ele vai do trem, do metrô para o ônibus e tal, com o bilhete. Ele sai de um lugar, vai para o outro, sem ter que fazer a famosa baldeação que eles vêm fazendo na cidade. A intenção do bilhete único aprovado pela Câmara era que a pessoa viesse de qualquer região, como existiam as linhas antigas, descesse onde eles quisessem, pegasse, passasse o bilhete único e fosse para outro lugar no intervalo de 1h30 na zona urbana e 2 horas na área rural. Pois bem, essa foi a intenção da Câmara, e a Câmara ainda foi mais garantista. Ela, nessa lei, disse que num período de 4 meses as pessoas poderiam fazer esta integração sem que precisasse ter o cartão, que é o cartão que hoje tem dado tanto problema, com pessoas passando a passagem e ela tendo sido cobrada 1 vez, 2 vezes. Então, nós já pensando, né, a Câmara pensando naquela ocasião, em todo esse problema que aconteceria, ela deu uma carência de 120 dias para que esse cartão não precisasse ser obrigatório. Então, a Câmara, vendo esse confronto entre a lei que ela instituiu e o que o prefeito decretou e regulamentou, procurou o Judiciário por 2 ocasiões. A primeira vez, numa ação que já vinha acontecendo, e a Câmara tentou se habilitar como terceira interessada, e essa audiência ainda está para acontecer. E numa segunda circunstância, no dia em que começou o sistema de integração, que nós buscamos o plantão da Justiça para provar ao Judiciário que o que a lei que a Câmara instituiu não era aquilo que vinha sendo desenhado e feito dentro do programa de baldeação chamado Integra Terê. Esse programa de baldeação não é integração hora alguma, porque as pessoas, ao invés daquilo que nós pensávamos, que ela teria um cartão eletrônico para passar de um ônibus para o outro, garantindo suas posições e os seus pontos, eles criaram barreiras para que a pessoa chegue à cidade, dando isso o nome de integração. Ou seja, a pessoa sai da Granja Florestal, para na ponte do Imbuí, da ponte do Imbuí vem para a rodoviária, para depois da rodoviária chegar no bairro de São Pedro. E aquela linha Granja Florestal perpétuo passou a ser acontecida através de 3 ou até 4 mudanças de ônibus, o que antes aconteceria numa mudança só. Eu venho também informar em nome da Câmara que nós vamos continuar recorrendo, né? Iremos buscar nos tribunais superiores a suspensão dessa decisão, porque entendemos que o direito de ir e vir da sociedade está criado um obstáculo, está criada a dificuldade, as pessoas com deficiência física, as pessoas com maiores necessidades e, sobretudo, o início das aulas, que já foi adiado, né? As aulas teriam de ter começado na segunda-feira, já foi adiado para a próxima semana, ou seja, subtraindo 5 dias letivos normais, que serão empurrados garganta abaixo de sábado em sábado, sem que as pessoas possam ter o direito de aprender adequadamente, penando quem aprende e, sobretudo, os profissionais de educação, que terão de trabalhar mais 5 sábados letivos, e isso tudo em favor de um detrimento de uma questão da coisa chamada baldeação. A integração é o cartão que você pode permear de um sistema para o outro conforme você quiser. A baldeação é para efetivamente beneficiar um modelo que não é de interesse da sociedade. Nós vamos continuar brigando com isso. Para isso, a Câmara já convocou uma sessão extraordinária para a próxima segunda-feira, 9 da manhã, de modo que nós possamos deliberar a cassação desse decreto e tomarmos as medidas necessárias para que esse serviço seja suspenso. Uma outra questão que a Câmara se preocupa bastante
é quanto às manifestações. As pessoas são ordeiras, Teresópolis tem pessoas trabalhadoras, tem pessoas de bem, produtores rurais, pessoas que respeitam a nossa cidade. Teresópolis é conhecida mundialmente por saber receber bem. E essa cultura não pode ser deturpada conforme eles têm feito, onde as pessoas têm sido assodadas, imprensadas e têm sido, algumas vezes, até humilhadas, né? A Câmara, através da Comissão de Transporte, está pedindo à empresa concessionária de transporte público que envie as imagens das câmeras internas dos ônibus, porque eles têm essas imagens, para verificar quem realmente ateou fogo naquele ônibus, se ele foi colocado, se ele não foi criminoso, se ele foi intencional, porque o povo do interior dessa cidade merece respeito. É um povo trabalhador, é um povo que representa 100% da economia do campo dessa região, porque Teresópolis é o maior produtor rural do estado do Rio de Janeiro, né, na área de hortifruti e granjeiros, de hortaliças e folhagens, e essas pessoas precisam ter seu direito de ir e vir garantido. Com isso, ontem aconteceu a manifestação na prefeitura, pessoas ali com seu direito garantido de se manifestar. A imprensa noticiou algumas questões em que a Polícia Militar teve momentos que tem utilizado a força de maneira não razoável, e para isso também a Câmara está procurando a Assembleia Legislativa do Estado, através da Comissão de Direitos Humanos, que é quem representa o Poder Legislativo e tem poder de, junto ao governador, pleitear o direito do cidadão para que ele seja representado. Essas são as opiniões que nós temos que informar, que a Câmara continua brigando na Justiça, que tem uma reunião extraordinária marcada para a próxima segunda-feira, às 9 da manhã, para deliberar a cassação desse decreto que hoje usurpa o direito de ir e vir dos teresopolitanos. E com isso eu encerro a minha posição e deixo franqueado a cada um dos senhores que queiram fazer suas perguntas. Vereador, em relação ao projeto apresentado pela Câmara e aprovado, quanto ao projeto atual implantado pelo prefeito, quais são as principais diferenças? O que o povo mais está perdendo, na opinião de vocês, vereadores? O projeto de bilhete único que a Câmara instituiu é aquele que funciona no país todo, em que a pessoa possa mudar de um ônibus para o outro sem ter que fazer baldeação. Ou seja, a questão da granja florestal. A pessoa viria até o centro, desceria aqui com seu cartão de bilhetagem única, ele entraria num ônibus para o interior e iria para lá. Ele não precisa estar fazendo essa baldeação que eles criaram, que é uma baldeação que só beneficia as empresas de transporte público. Obrigado, uma vereador. outra questão importante que eu gostaria de deixar claro, que nós deixamos uma carência de 4 meses para que as pessoas possam fazer as aquisições dos seus cartões. E não essa aquisição imediata, como foi obrigado, e que a gente já tem visto problemas, onde passagens estão sendo cobradas a maior e o direito do consumidor não está sendo respeitado. Boa tarde, presidente. Edson da InterTV. A minha pergunta é a seguinte: vocês se basearam em alguma lei da Constituição para derrubar o Integra Terê? E por que você acha que o juiz não acatou o que vocês pediram? Bem, o magistrado tem a sua capacidade de interpretar todas as questões, inclusive... Bem, voltando à sua pergunta, o magistrado tem a importância de decidir aquilo que ele pensa, né? Inclusive as empresas de transporte e a prefeitura, no dia da audiência, brigaram de toda maneira para dizer que a Câmara não tinha legitimidade para entrar contra esse decreto. Eles queriam impedir, inclusive, que a Câmara mantivesse o processo. Mas o juiz, dentro da sua sabedoria, entendeu que a Câmara pode sim procurar justiça quando se fala de lei que foi produzida por ela e quando se fala de garantia dos direitos, né? Então, nós fomos habilitados no processo, o juiz superou essa etapa, entendeu o que poderíamos fazer, né? Só que o próprio juiz, na sua decisão, no decreto, da sua decisão sobre o decreto, ele diz que, nesse aspecto, dispõe a mesma lei nacional a cujas diretrizes estão subordinadas às leis e os decretos municipais, que compete ao Poder Executivo fazer seu decreto. Ou seja, ele diz aqui que o prefeito tem o poder de, por decreto, fazer a baldeação que está instituída. Senhores vereadores, presidente,
Não sei se vocês estão sabendo, foi publicada uma nota oficial da Prefeitura de Teresópolis, estão sabendo? Não, senhora. Tem um trecho, desculpe, deixa eu achar aqui. O prefeito Vinícius Clausen vem recebendo representantes dos bairros dos 3 distritos do município, ouvindo demandas legítimas das comunidades, sabendo separar o que são necessidades reais da população de interesses políticos obscuros. A opinião dos senhores sobre isso? Interesse obscuro é daquele quem fala, porque a Câmara quer o interesse coletivo resguardado. O que a Câmara quer é que as coisas continuem como sempre aconteciam. Existiam reclamações umas ou outras sobre o transporte, mas nunca se viu o povo na história dessa cidade se movimentar de tal maneira como que demonstra que esse sistema hoje não atende os que mais precisam. Se atendesse, a população não estaria tão insurgida e revoltada com essa questão. Outra questão, algum outro vereador quer opinar? Ou fica para depois? Perfeito. Outra questão é com relação ao que o senhor falou sobre sobre a questão da volta às aulas, que realmente foi adiada, né? E começa na próxima segunda-feira, dia 10. O prefeito diz que vai ter um esquema especial de orientação, algo que o Vale, aqui na nota oficial, diz isso também. O senhor acha viável, do jeito que está transcorrendo desde domingo a implantação desse sistema, que haja uma fórmula milagrosa para que essas crianças sejam transportadas com segurança dos seus bairros até onde estudam, provavelmente muitas delas se transferindo e tendo que também fazer a baldeação. E a questão da educação é fundamental e a preocupação dos pais e responsáveis tem sido imensa e nós temos acompanhado isso. A questão da senhora tem grande razão e nós temos que nos preocupar com as nossas crianças, principalmente do ensino fundamental, que vão desde os 6 anos até os 16 anos, então são todas menores na sua essência, e esse transbordo, essa baldeação, realmente não respeita e nem garante o direito de ir e vir e, sobretudo, a segurança dessas crianças. Imagine uma criança que mora na Granja Florestal e hoje estuda no Seron. Antigamente ela pegava o Granja Florestal Perpétuo, descia na porta do Seron. Hoje ela desce na ponte do Imbuí, da ponte do Imbuí vem parar na rodoviária, para da rodoviária chegar no bairro de São Pedro. São crianças que estudavam antigamente nas suas escolas regionais até o 5º ano e hoje estão indo para o 6º ano. É a primeira vez que ela sai do seu ninho social para buscar o centro da cidade. E nesse momento ela tem que trasladar e pular em 3, 4 ônibus, com certeza. Isso não respeita o direito educacional e o município não tem condição de dar a melhor garantia de segurança a essas crianças. Muito obrigada. Eu queria só me desculpar com os colegas, porque foi determinada uma pergunta e eu acabei fazendo 2, mas a respeito da nota oficial. Então, peço desculpas aí se me excedi. Eu posso te responder. Que na audiência que nós tivemos com o juiz, eu perguntei, indaguei isso, e o advogado da empresa falou que o jovem de 14 anos não é criança. Eu falei, para mim é. Isso, eu indaguei lá, e ele queria ressarcir da minha palavra, e o juiz falou, não, deixa ele falar, que eu sou o presidente da Comissão de Transporte. Aí eu perguntei, quem é que vai ser responsável na rodoviária para essa criança soltar? Aí ele falou assim, ele mesmo, a criança mesmo. Eu falei, a criança não pode ser responsável por isso. Então, eu indaguei essa coisa, e perguntei, como é que vai ser em 4 transbordos, quando a criança pegar... eu falo assim pela Barra que eu lá. Na Pimenteira, solta na Barra, da Barra vai para a Várzea, da Várzea vai para o Meudon. Aí ele me respondeu que a criança é responsável, de 14 anos. Isso quem respondeu foi o advogado da empresa. Aí ele não queria deixar eu falar, mas o juiz e o Ministério Público aceitou a minha fala. Presidente, Marcos Wagner, aqui do Jornal Diário. A gente teve audiências públicas, né, a respeito desses sistemas de integração. Foi um estudo da FETransporte, que inclusive representa empresas de ônibus no estado do Rio, inclusive também está envolvida em vários problemas aí no estado do Rio, como a gente sabe. E esse projeto foi apresentado aqui na Câmara, tiveram audiências, foi apresentado aos senhores vereadores, Comissão de Transporte. Em algum momento não foi mostrado para vocês que essas mudanças, da maneira que estão acontecendo, vocês não tomaram ciência dessa forma que seria feita essa baldeação? Então, a Lei Municipal 3.772 de julho do ano passado
de autoria do ex-vereador Zé Carlos da Estufa e hoje subsecretário de Agricultura do governo, pedia que houvessem audiências públicas na Câmara Municipal para que o município somente informasse o que ele faria. Essa audiência pública, dentro da lei que ele construiu, hora alguma dá poder deliberativo à Câmara. E quando eles estiveram aqui, eles falaram que fariam muito en passant, inclusive com manifestantes trazidos e pagos por pessoas de interesses outras para tumultuar a audiência pública. Pagas porque no momento em que eu disse que nós éramos contra o aumento da passagem de ônibus, essas pessoas se insurgiram e eram a favor do aumento. Então, em qualquer lugar desse país, eu nunca vi ter uma manifestação a favor de um aumento. Marco Aurélio, radialista. Presidente, a gente tem acompanhado aí a Prefeitura se manifestando, informando que o aumento de preços e tanto a integração tem a participação direta dos vereadores. Essa casa teve participação, discussão e aprovação do sistema que ora foi implementado, esse Integra Terê? Positiva a sua pergunta. Quem concede o direito da exploração do serviço público é o Poder Executivo. Se quem concede ao Poder Executivo, somente ele pode regular a questão da tarifa. Tanto que nós, em maioria na audiência pública, levantamos um clamor que éramos contra o aumento e mesmo assim ele o fez. Então isso está demonstrado que o direito é dele, a vontade é dele e ele sim aumentou em 10% acima da inflação o reajuste da tarifa. Ele faz como ele quer. A Prefeitura. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, a todos os companheiros de imprensa. Alessandro Nogueira, do Jornal dos Bairros de Teresópolis e do Portal de Notícias de Teresópolis. Presidente, quais medidas a Câmara pretende tomar efetivamente a favor da população? Bem, buscamos a justiça já em 2 ocasiões. Continuaremos recorrendo aos tribunais superiores para que esse decreto seja sustado e se nós não conseguirmos isso até a próxima segunda-feira, e eu digo próxima segunda-feira porque nós temos uma questão regimental que são 5 dias de convocação de uma sessão extraordinária que já foi convocada ontem, todos os vereadores já estão cientes. Então, segunda-feira, às 9 da manhã, nós estaremos aqui revogando esse decreto e debatendo mais questões da pauta para que o direito de ir e vir da sociedade seja respeitado. Presidente, eu sou Luísa, sou da Terê FM. Eu recebo muitas reclamações lá na rádio a respeito dos pontos, que eles botaram tendas, que tiveram vários problemas com as tendas já, em relação também ao asfalto, que eles colocaram em meio a barro, em meio a tudo, e que muitas vezes o pessoal está sofrendo com isso. Aproveitando a pergunta do Alessandro aqui, eu quero saber o que vocês vão fazer a respeito disso, a respeito dos pontos de ônibus que já estão sofrendo com as chuvas, com as ventanias, como vai ficar? No dia que soubemos da integração, antes que ela começasse, que o prefeito publicou seu decreto na semana passada, no final de janeiro, a Comissão Representativa de Recesso se reuniu, junto com os demais vereadores, e expediu ao prefeito uma recomendação para que não começasse a integração enquanto não desse questões de salubridade, de higiene, de guarda à chuva, guarda a sol excessivo ou questões desta natureza, para que as pessoas tivessem seu direito. Ou seja, o direito de ir e vir. Desde o momento em que a pessoa embarca no ônibus até que ela chegue ao seu ponto final, é obrigação da empresa concessionária guardar a qualidade dessa vida. Então, se ele tem que descer num ponto de transbordo, num ponto de baldeação, esse ponto tem que ter a mesma qualidade que tem dentro do ônibus. Um bom assento, cobertura para sol, cobertura para chuva e, sobretudo, segurança. Eu tenho falado muito na questão da região do Imbuí, porque é a região da tragédia, a região das chuvas, e onde estão colocando mulheres, crianças e senhoras à beira de um rio, no meio da escuridão e dentro de um lamaçal. Isso diz respeito à sociedade. Só para completar, ontem eu recebi uma reclamação do pessoal de lá, do Imbuí mesmo, e o pessoal falou que já teve caso até do ônibus balançar para cair. Então, eu acho que isso precisa ser feito urgente, antes que uma tragédia aconteça e seja tarde demais. Nós usando o tempo que a lei determina, porque nós, para deliberarmos uma reunião extraordinária, a Câmara só volta dia 18 de fevereiro. Nós temos que fazer uma convocação com 5 dias de antecedência. Por isso, nós falaremos desse assunto só na segunda-feira, às 9 da manhã, para que a gente possa vir a cassar esse decreto, né, e demonstrar que o povo tem de ter respeitado, sobretudo, a soberania municipal imperiosa.
Presidente, boa tarde. Mais uma pergunta. Vocês tinham um projeto também de integração, né? Que visava somente um ônibus, só uma troca de ônibus. Minha pergunta é, por que não foi aceito o projeto da Câmara e sim o Integra Terê? E depois, quando você responder essa pergunta, se possível, a passagem vai para 4h40 a partir do dia 16. A Câmara tem também alguma coisa para tentar derrubar esse aumento? Ou como é que a Câmara dos Vereadores vai agir com relação a isso? Então, a Câmara, em março de 2019, deliberou sobre a lei do bilhete único, que é garantir que as pessoas possam passar de pontos de ônibus de um para outro, de um bairro para outro, sem ter que fazer o transbordo. Essa foi a lei do bilhete único. Como funciona em todas as capitais do país. A pessoa tem o cartão, ela vem até onde ela quer, ela desceu daquele ônibus, ela tem até 1h30 para passar para outro ônibus e ir para outra região. Não fazer baldeação. E esta foi a lei que saiu da Câmara, inclusive dando direito de, em 120 dias, a sociedade se habilitar, se habituar e entender para que ela tenha que usar o cartão. Durante 120 dias, ela pode pagar em dinheiro ou ter o cartão, diferente do que o decreto do Integra Terê faz. E aí o prefeito, no Diário Oficial do dia 30 de janeiro, se não me engano, ele publica na capa do Diário Oficial dizendo que o Integra Terê começa no dia 2 de fevereiro e que está atendendo uma lei que a Câmara criou. Ora alguma, a Câmara criou essa lei, por isso que ela vem recorrendo ao Judiciário. E quando a Câmara no Judiciário demonstrou que a lei que ela criou não é aquilo que o decreto instituiu, o juiz nos deu a resposta. O prefeito, por decreto, pode fazer o que quiser naquela matéria que ele entender. Ou seja, a nossa lei existe, mas o decreto dele não regulamenta essa lei. Na verdade, é um decreto que regulamenta o que ele entendeu como melhor transporte e que o povo hoje está revoltado e que, de forma alguma, a sociedade aceita. Já respondendo quanto à questão do aumento da passagem, nessa reunião de segunda-feira, os parlamentares também discutirão sobre essa matéria. Vamos lá fazer mais uma pergunta aqui para um dos senhores vereadores. Pode ser? Pode, querido. Vamos lá. Queria perguntar para o vereador Rony Carreiro, que é um vereador que, de certa forma, representa a região da Ponte do Imbuí, Cascata do Imbuí. E no domingo, vereador, nós percebemos a presença do senhor lá na Ponte do Imbuí, nos primeiros momentos ali daquela manifestação, daqueles tumultos ali. O que exatamente precisa ser feito ali, vereador? Você que representa aquela região, para melhorar aquela situação, já que a construção foi feita em uma área onde não poderia ter sido feita por estar muito próxima ao rio. O que o senhor viu ali, o que o senhor pretende fazer em relação ali aos seus eleitores? É notório para todos que o ponto de integração instituído na Ponte do Imbuí não é um local mínimo adequado. Portanto, que o primeiro ponto de integração seria na Barra. Em 15 dias, ele veio para a Ponte do Imbuí, em direção ao Parque do Imbuí, onde entraram num terreno particular, e eu mesmo fui lá, avisei o secretário no momento que o terreno teria dono. Logo depois o dono apareceu, depois de uma semana, eu acho, e repentinamente voltou agora para a Ponte do Imbuí, nas margens do rio. Ali é um lugar insalubre, um lugar deserto. Nós temos um sítio na parte de cima, que é um sítio que está desativado. Do outro lado do rio é o Golf Clube, onde não se tem ninguém. Então, hoje, o momento que as pessoas passam lá, principalmente à noite, é um lugar totalmente deserto, que facilita para criminosos cometerem qualquer tipo de delito ali. Nós já tivemos ali, infelizmente, o assassinato de uma amiga nossa da região, você acompanhou isso, e é um local que não atende às necessidades, tanto que o ônibus do Caleme hoje, ele tem que sair do Caleme e entrar em direção à posse para pegar as pessoas ali para ir para o centro da cidade. Quer dizer, quem vem do Caleme já está sentado no ônibus. Quando entra em direção à posse da Grande Florestal, quem entra no ônibus já vai em pé. E, principalmente, você não tem um lugar para sentar. Idosos ficam ali, às vezes, 1, 2 horas, às vezes, esperando, em pé, num local totalmente escuro à noite. Então, essa é a aflição lá de toda a região. E o que eles pedem é que os ônibus saiam dessas regiões independentes, que o Caleme pare de entrar em direção à posse, que vai direto para o centro da cidade, e que os ônibus da nossa região, lá que é posse,
Grande Florestal, Salaco, siga diretamente também ao centro, sem aquele ponto de integração, porque aquele local é totalmente inapto para atender essa necessidade do transporte público e principalmente ao usuário, que fica ali sol e chuva, não tem uma água, não tem um lugar, não tem um banheiro, até para os próprios funcionários da empresa. O local realmente não tem nenhuma condição de atender. Ronaldo Biguês, Grupo Amar Teresópolis. Presidente, tivemos um problema também muito grande, isso chegaram inúmeras reclamações no nosso grupo sobre a cobrança dupla no cartão único. Né? Muita gente que pegou a integração foi cobrado 2 vezes. Então, eu queria saber o seguinte, se a Câmara está atenta a esse problema, se vai investigar isso, e qual seria, ao final de tudo isso, o posicionamento da Câmara sobre essa cobrança irregular? Quando nós soubemos disso ontem pela manhã, né, porque vínhamos acompanhando a notícia desde domingo, ontem a Câmara de manhã se reuniu com a comissão de recesso e mais todos os vereadores que compõem essa casa e expedimos 2 ofícios, um à Aviação de Deus, outro a 1º de março e um outro à FETransport, para que nos informe se realmente isso aconteceu, se aconteceu, quais foram os casos e o que eles farão para restituir essas pessoas, né? E aí, à tarde, acho que eles já emitiram a nota oficial. Exatamente, que eles já se desculparam, então aconteceu realmente. De fato, agora, aconteceu. Só veio a desculpa depois que muita reclamação apareceu, né? Sim, mas aí a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara irá atuar nisso, inclusive a sociedade pode nos procurar através dos canais de comunicação da Câmara e da nossa ouvidoria, para que a gente possa dar toda a função legislativa necessária para que esses valores sejam restituídos. Obrigado, presidente. Presidente, a gente, aqui, Jornal Diário novamente, a gente tem visto aí que tem muita reclamação em todos os lugares onde foi implantada essa integração, né, ou baldeação, como chamam, muitas reclamações e muita gente dizendo que o prefeito não aparece nesses lugares, né? Ele diz que está acompanhando, mas ele não vai até o lugar, ele não sequer anda de ônibus, né? Muita gente nos protestos antes até disse isso. Por que o prefeito não faz um passeio de ônibus na cidade, não vai conversar com a população pessoalmente? Da parte da Câmara, existe alguma pretensão, existe a possibilidade de vocês convocarem um prefeito aqui para explicar toda essa situação? Pelo princípio da separação de poderes, nós não podemos convocar o prefeito, mas nós com certeza iremos convidá-lo, né, na primeira sessão do dia 18 de fevereiro, para que ele fale à sociedade, os senhores vereadores, o que ele pensa desse sistema de transporte, se ele realmente andou em todos eles, se ele passeou por todos eles, se ele fez todas essas mudanças que são a questão do transbordo e que ele verifique ao final se realmente isso é razoável para a sociedade teresopolitana. Minha pergunta agora vai para o Dedê da Barra, que é o presidente da Comissão de Transportes. Dedê, as linhas do interior eram operadas pela Aviação Teresópolis, que entregou a prestação de serviço, essa operação, para a Aviação Dedo de Deus. A minha pergunta é a seguinte: no caso da suspensão do Integra Terê, já foi elaborada, pensada alguma medida para assegurar o transporte das comunidades do interior do município? Boa tarde de novo. Olha só, o que aconteceu? Nessa audiência que nós tivemos com o juiz, a Aviação Teresópolis estava lá, naquele momento entregando, falou lá que estava entregando que eles não tinham condições mais de operar essa linha. E nesse momento, eles mesmos, com a boca deles mesmos, falou que estava entregando essa linha, aí a Aviação Dedo de Deus assumiu essa responsabilidade. E mais sobre a integração, eu posso falar, porque eu fiz 2 audiências públicas, andei na cidade fazendo uma pesquisa de opinião, nós pesquisamos mais de 500 pessoas, a maioria não estava satisfeito. E outra coisa, quando o Pedro Gil foi prefeito, ele deu um aumento de 20% para ter a integração, que não era para ter esse aumento de 40% hoje. De 40% não, minto, de 10%, de 40 centavos. Então, se naquele ano que o Pedro Gil foi prefeito, que ele tinha dado autorização à Aviação Dedo de Deus para aumentar 20 centavos, naquele momento, por que agora tem esse aumento de 10%? Porque pegou o interior? Não. O que a gente vimos? Que a população está insatisfeita com esse transporte. Eu sou, como tu falou, não sou de Dedê da Barra, sou de Teresópolis. É isso que eu falo, porque os moradores da Barra não estão satisfeitos, os comerciantes da Barra não estão satisfeitos, porque o trânsito lá está
horrível. Em todo lugar onde foi feito a mudança de trânsito, você pode ver que ninguém está satisfeito. Mas lá, no alto, onde o nosso prefeito tem, ele tem que estar satisfeito, porque ele não fez nada lá, ele não mudou nada na frente do seu comércio. Entendeu? Então, na Vidigueira está todo mundo satisfeito, porque lá também não teve muita mudança. Agora, onde foi a mudança, o que nós pedimos? Que os ônibus venham, brincadeira, Pimenteiras, seja até o centro da cidade, para ter um transbordo só, porque aí não vai ter aquele negócio, que nem o Rony falou. Da Barra, eu pedi a ele, fui ao Ministério Público também, entreguei essa pesquisa que eu fiz, dei entrada, mas só que tem uma coisa, fizemos as 2 audiências, a população foi muito poucas, veio aqui, quem veio foi como o Léo falou. Quando falou em 5,16 a passagem, que Léo queria R$4, o presidente foi vaiado aqui. Eles acharam que queria 5,16. Aí eu falei, pô, gente, eu não estou entendendo, vocês estão o que estão fazendo aqui. Então isso aconteceu, como é que eu vou falar? Como eu sou do transporte público, o transporte na cidade, algum lugar melhorou sim. Mas nos bairros, você pode, todo lugar está dando um transtorno muito grande. Os comerciantes da Barra fez uma reunião, chamou o prefeito ontem lá, ele marcou com os comerciantes de lá ontem, que ia lá na igreja Coração de Jesus, e não foi, mandou um representante. Isso não é um prefeito que tenha, querendo chegar ao melhor lugar, entendeu? É só isso que eu tenho a falar. Eu gostaria de complementar dentro da pergunta do repórter Alessandro Nogueira a questão de que as linhas do interior serão abandonadas, né? O prefeito, dentro do seu poder de chefe do executivo, ele pode encampar aquelas linhas e determinar o concessionário para que ele a explore, porque ele é concessionário do serviço público, ele não é dono do serviço. Então ele pode determinar, em nome do poder que ele tem, de pátrio poder, que essas linhas sejam mantidas. Isso não pode ser utilizado como desculpa para que um sistema de baldeação funcione na cidade de Teresópolis. Uma última pergunta aqui, presidente. Se eu não me engano, na última sessão ordinária de 2019, por causa dos ocorridos naquele momento, falou-se nessa casa sobre a instauração de uma CPI do meio ambiente, porque nós tivemos ali problemas naquele momento. Persistindo essa situação, as pessoas tendo seus direitos aí cerceados de ir e vir, essa questão do Integra TR, que obriga as pessoas a terem um cartão, me parece que isso, inclusive, venda casada, né? Porque você não pode obrigar a ninguém a comprar um produto para poder ter benefício de outro. É o caso de, persistindo essa situação, essa casa também procurar esse caminho de uma CPI para resolver o problema e defender efetivamente os direitos do cidadão? O papel do Legislativo é aquilo que consta na Constituição do freio e contrapeso. Tem um poder e outro. Se essa casa for provocada por cidadãos ou por qualquer parlamentar, ela irá se pronunciar da forma devida, conforme a provocação que vem a existir. Ronaldo Miguel, mais uma vez. Presidente, seria viável a Câmara também se manifestar ou arguir essa situação em que nós estamos vendo uma inversão de etapas, né? O carro está sendo colocado na frente dos bois, porque quer se implantar uma integração que mobiliza a cidade inteira, que propõe ser super eficiente, mas a infraestrutura da cidade está acabada. Nós temos uma buraqueira enorme em todas as ruas, a iluminação, o problema de iluminação não foi sanado, entendeu? Como é que se faz isso? Como é que se pode colocar para rodar uma integração em cima dessa infraestrutura que é totalmente incompetente para suportar essa novidade? A cidade interior, as reclamações chegam a ser enjoadas. A gente às vezes nem publica mais buraqueira porque tornou-se uma monotonia. Ficou monótono publicar buraco. Mas a Câmara não pode arguir essa situação, não pode se manifestar nesse sentido? A Câmara tem se manifestado, inclusive, como seus manifestos não foram ouvidos pelo prefeito, procurou o Judiciário. E lá o Judiciário deu o direito do prefeito, né, garantiu a ele que ele, por decreto, podia fazer essa mudança. Então, hoje a Câmara novamente se reúne para levantar um clamor, né? Um clamor para que o prefeito seja revestido, que ele tenha o mínimo espírito público e revogue esse decreto de baldeação. Porque, caso ele não revogue, a Câmara irá se reunir na próxima semana para deliberar sobre o assunto. Vereador da Ponte, Totó Online falando aqui. A respeito da integração, desde o início que foi lançada a matéria aqui na Câmara Municipal,
o senhor vem brigando, saiu na rua, perguntando à população, e a população vem reclamar muito, e hoje está a prova aí do que está sendo, que aconteceu, né? Desde o vídeo. O que o senhor tem a me dizer? Que foi gravado para a população. Boa tarde a todos. Boa pergunta, Totó. Então, pessoal, quando começou a falar da integração, eu comecei na rua, vocês me desculpem que eu estou resfriado, garganta está ruim, eu comecei a ir para a rua e fazer vídeos com algumas pessoas falando do que eles achavam da integração. E no mesmo tempo que eu fiz vídeo falando com as pessoas, eu também falei com o prefeito aqui do plenário. Eu queria saber do prefeito, né, como que ele faz uma integração se ele não anda de ônibus e não sabe o que a população precisa. Primeiro, o prefeito tinha que ter feito, ele tinha que ter a primeira integração, a primeira pessoa que tinha que ter andado nos ônibus é o prefeito. Porque é muito fácil você mandar, você dar um decreto sem saber o que o povo acha, que se está bom para a população ou se não está. Porque, primeiramente, o prefeito ele foi eleito pelo povo, ele não tem que representar dono de empresa. Porque isso, para mim, está bem claro que está sendo representado é o dono da empresa. Se a população não está satisfeita, isso já tinha que ter acabado há muito tempo. E eu queria dizer para o prefeito se ele ficaria meia hora, 1h da tarde, 1h da tarde, se ele ficaria meia hora, se ele ficaria 1 hora, 2 horas esperando um ônibus no ponto, e fazer 4 baldeações, eu queria saber para ele se isso é bom, se a família dele andaria assim, filho, esposa, ele sim, a mãe dele, porque isso está acontecendo com a mãe de todos nós aqui, ó. É mãe, é primo, é amigo, é filho, está todo mundo passando esse aperto aí, ó, e está essa revolta na cidade. Só que ele pegar e fazer isso, defender dono de empresa é muito fácil. Agora eu quero ver ele defender quem foi que votou nele, porque até o momento aqui agora a população está tomando spray de pimenta na cara, a população está aqui vindo fazer manifestação na porta da prefeitura. Isso está querendo dizer o quê? Está querendo dizer que a população está insatisfeita. E quando a população está insatisfeita, o prefeito tem que voltar atrás imediatamente do decreto dele e fazer o que a população está querendo. Agora, falando sobre a lei do Maurício, então, a lei do Maurício ia ser integração igual em todos os municípios que a gente conhece. É o bilhete único. Você vem de, um exemplo, você vinha de Vargem Grande, descia na casa de saúde, pegava o ônibus com seu bilhete único e ia para o bairro de São Pedro. Mas não, ele mudou tudo. Ele não fez nada do que foi votado nessa casa aqui. E que, por incrível que pareça, ele está querendo botar a culpa nessa casa aqui. Só que a verdade uma hora ia aparecer, né? Porque ele falar à vontade, sem a população saber que os vereadores foram contra, que os vereadores não têm poder nenhum de aumentar a passagem, que isso aí é tudo decreto do prefeito, quem faz é ele. Isso aí, a máscara está caindo. Então, população, eu queria dizer para vocês que a manifestação está sendo correta, vocês estão muito bem, mas a população tem que saber seus direitos, tem que fazer os seus direitos, tem que fazer acontecer, e dizer para a população que os vereadores dessa casa aqui, em nenhum momento, como está acontecendo no Facebook, aí, um monte de postagem, dizendo que os vereadores estão favoráveis a essa integração, é tudo mentira. Nenhum vereador dessa casa aqui, em nenhum momento, está favorável a essa integração. Está favorável ao que o prefeito fez. Mas só que o prefeito, com a vaidade dele, ele não escuta ninguém. Eu acho que muitas das pessoas que estão aqui, muitos repórteres, vocês já devem ter chegado perto dele, ele vai conversar com vocês, vai rir, e vai ser a mesma coisa que nada, porque ele não escuta. Ele não quer escutar a nossa cidade, não quer escutar o poder legislativo, e é isso aí que é a nossa revolta, porque muita gente acha que o vereador tem poder de aumentar a passagem, mas o vereador aqui em Teresópolis não tem poder disso. Então, só para ficar bem claro, porque se o povo não quer, prefeito, o senhor já tinha que ter tomado vergonha na cara e cancelado isso. Mas, se o senhor não vai cancelar, na segunda-feira o senhor vai ser envergonhado. Muito obrigado, gente. Obrigado, doutor. Boa tarde, senhores. Paulo Vicente, repórter, Grupo Tere Repórter. Queria aproveitar o ensejo, já que estão falando de Integra Tere, em relação ao trânsito na cidade e o risco que o pessoal está correndo, principalmente pedestre. Ali na rodoviária tem aquele entroncamento que é conhecido popularmente como Esquina do Pecado, e na antiga Olegário Bernardes, que é a jornalista Delcio Monteiro, na rua Manuel Dias, tá? Tem grande movimentação de veículos e os pedestres estão correndo grandes riscos. Aqui nessa rua de Djalma Monteiro, sobre o panorama, teve uma colisão frontal ali anteontem, porque um veículo avançou à contramão.
Então, tem sinalização? Tem. Eu gostaria de saber dos senhores, se os senhores estão verificando isso aí, se tem condições dos senhores ajudarem a fiscalizar e, principalmente, a, enfim, tomar uma iniciativa urgente para que evitem mais acidentes. Já lá na rua Manuel Dias, tem vídeos, inclusive na minha página tem matéria sobre o acidente de moto e que eles brigam pela preferência, que nem o guarda que estava lá sabia de quem era preferencial. Enfim, a preferência é o de menos, mas sim evitar o acidente. É muito pertinente a pergunta do amigo Paulo Vicente. Inclusive, nós, na audiência, no dia, falamos disso, o vereador Dedê estava junto, sobre a questão dessa integração, como ela está sendo pensada, é a questão do transporte. E lá o advogado das viações, junto com os empresários e o próprio prefeito, disse que o modelo de integração hoje aplicado em Teresópolis é melhor do que o modelo de integração aplicado em Curitiba, não foi isso? E que Teresópolis hoje é superior em mobilidade urbana, conforme, melhor até que a capital de Curitiba. E nós nos sentimos até extasiados, porque isso hoje não acontece, a gente verifica através dos canais de imprensa, a gente tem que agradecer o trabalho de vocês, que é muito importante, porque através da imprensa a sociedade toda tem sabido, tem conhecido o que vem se passando nas ruas, as mazelas da cidade, hoje é conhecida por todo cidadão. E a gente verifica que o que eles disseram em audiência não é realmente o que acontece em Curitiba. Só, deixa eu Paulo Vicente, essa tua pergunta foi sensacional, irmão. Sabe por quê? Porque em nenhum momento a Câmara foi consultada sobre o trânsito na cidade. Aí eu queria te falar um negócio para você. Eu acho que fazer algumas coisas sem pensar é complicado, né? Ele botou a descida do Panorama todo ali para sair ali perto do condomínio Península. Mas eu acho que ele esqueceu que ali alaga. Primeiro que a gente não vê, né, nenhuma obra para poder limpar os bueiros. A gente sabe que no verão, toda vez que chove, alaga tudo. Eu queria ver como que ele vai fazer ali para o pessoal poder descer do Panorama. Será que vai ter mais acidente ali naquela subida? Porque automaticamente os carros estão subindo, tem carro parado do lado direito e os carros estão subindo do lado esquerdo, correto? E quando o caminhão do Corpo de Bombeiro quiser descer ali, com essa transversal aqui toda alagada que sempre alaga. Cara, como eu te falei, a vaidade do nosso prefeito é tão grande que ele não consulta ninguém, ele faz tudo do jeito que ele acha que deve ser feito. E ele falou que a mudança está em estudo. Beleza, a mudança está em estudo. Mas você acha que a chuva também está em estudo? A chuva vai cair no tempo dele? Quero ver no dia que a chuva cair e der um problema sério naquela descida ali. Porque vocês sabem como é que o Corpo de Bombeiro desce, né? Eles estão salvando vidas. Porque já é errado botar o Corpo de Bombeiro para passar por ali, ou se não passar lá por cima pelo Panorama. Só que, como eu estou falando para vocês, acho que agora o pessoal de casa vai ficar sabendo quem é o nosso prefeito e como que ele é. E em nenhum momento ele quer consultar ninguém em nada, ele acha que eles são os mais inteligentes de todos. E, na verdade, não é assim, né? Eu acho que todo mundo pode... Eu acho que 10 cabeças pensando é melhor do que uma, né? Só que com ele não tem isso. Por isso que vai acontecer muitos problemas se a população também não manifestar contra isso. Porque você bota na ponta do lápis, a gente tinha um engarrafamento muito grande ali descendo, ali, saindo no posto do Claudinho, naquela transversal ali, não é verdade? E hoje ele mudou ali, botando para contar a mão subindo, mas ali também alaga. Vai continuar a mesma coisa, porque o pessoal não vai conseguir passar direto ali, ele vai ter que contornar no posto Claudinho para poder subir a reta. Só que tem certas coisas que o prefeito fez sem consultar. E é mais uma errada que ele deu. Porque a consulta não tem que ser só com a Câmara de Vereadores. A consulta tem que ser com a população, não é verdade, irmão? A Camila Dutra. A consulta tem que ser com a população, não é só com as câmaras de vereadores. Se ele consultasse a população e falasse da integração com todo mundo, ou ele andasse no ônibus, mostrasse para a população o que está sendo feito, o que está sendo feito de bom para ajudar a população, mas aqui para mim, como eu repito, eu acabo de dizer para vocês, o prefeito era para representar a população, não é verdade? Só que hoje, para mim, ele está representando a empresa. Eu estou errado para alguns dos senhores? O que está acontecendo hoje é a representatividade de uma empresa para poder economizar a empresa em todos os sentidos. É combustível, é ônibus, porque você... E detalhe, nessa situação e toda, quem está sofrendo é a população. Vocês acham que aquela tenda lá vai aturar quanto tempo com aquela chuvinha de vento que tem aqui em Teresópolis? Pois isso aí é realmente tirar o povo de bobo. Só que eu acho que ele vai se arrepender com isso. Muito obrigado, gente.
Boa tarde a todos, eu sou Ruth Palhares, representando a TV Cidade. A minha pergunta é em relação à rodoviária, porque não tem condição nenhuma das pessoas ficarem até tarde na rodoviária sentadas no chão. Então, não teve preparo também da rodoviária para receber o Integra Terê. Não houve preparo em nenhum lugar da cidade para receber o Integra Terê. E na audiência que nós tivemos em juízo, o prefeito disse, junto com o seu procurador, que a imprensa e meia dúzia de pessoas estavam se insurgindo contra esse sistema. Isso foi dito em audiência, consta em ato, ou se a audiência foi filmada, está lá. Ele disse que a imprensa e meia dúzia estavam se insurgindo contra esse sistema. Eu acho que isso não é meia dúzia, isso tem que ser pensado, isso tem que ser estudado, e eu volto a dizer, o prefeito tem que se imbuir do espírito público neste momento e revogar esse decreto para que as coisas voltem a acontecer dentro da normalidade, como aconteceu até o sábado, que foi o último dia do funcionamento do antigo modelo de transporte. Eu queria perguntar para o Dedé da Barra, né? Vou até pedir desculpa a todos aí se ficar um pouco redundante, que eu preciso gravar aqui para a minha matéria. Dedé, eu queria te perguntar o seguinte, eu estou acompanhando esse projeto Integra Terê desde finalzinho de novembro. Eu queria saber por que a Câmara dos Vereadores se pronunciaram antes, eu peço desculpa porque eu realmente não acompanhei, porque eu não era da cidade, e por que não foi feito isso antes. E, no geral, o Integra Terê, tem algo que vocês achem que funciona? Tem algo que vocês acham que é válido ainda manter? E se o objetivo é derrubar todo o projeto Integra Terê ou somente a integração dos ônibus? Se o presidente também puder responder também, eu gostaria bastante. Deixa eu só botar meu microfone aí, por favor. Primeiramente, nós não somos contra a integração. Nós somos contra essa baldeação que ele está fazendo com a população. A integração que foi criada por Maurício Lopes, que quando ele fizer essa lei, eu, como presidente da comissão, não estava aqui. Eu estava afastado do poder. Depois, quando nós chegamos aqui em 2018, que foi em junho, vieram para cá para pedir audiência pública. Nós fizemos 2 audiências a conversar sobre, mas não tinha para nós esse Integra Terê. O molde que tinha era o que Maurício tinha feito, que nós até elogiamos o Maurício aqui na casa, nas nossas sessões. Era só o bilhete único que ia ter. Aí eles vieram falando da Integra Terê. Aí o meu presidente, representando aqui, lá na audiência lá com o juiz, perguntou quem era a responsabilidade para fazer os abrigos. E ele teve coragem de falar para nós que é a prefeitura. Que era a prefeitura que era responsável por isso. Aí nós fizemos, veio o documento que era do vereador, que foi afastado depois também com as nossas voltas, que ele fez um documento que tinha que passar audiência para nós, de audiência pública. Nós fizemos 2 audiências públicas, marcamos as 2, eles vieram aqui, explicaram e falaram que só ia começar a integração depois de todos os abrigos prontos, e para levar a população para o melhor lugar. Aí eles botaram essa tenda aí, que hoje está vendo aí um absurdo, não é todo lugar que tem a tenda, meu dono não tem tenda. O único lugar que eu vi que tinha tenda é lá na Grande Florestal, não, lá no Parque do Buí, na Ponte do Buí, lá em Vargem Grande também, eu acho que eles colocaram a tenda lá, e isso é da responsabilidade, eu não entendi isso, a prefeitura é responsável por fazer o abrigo? Então, aconteceu isso com a gente. Quando nós chegamos aqui, a lei estava feita. Aí nós fizemos as 2 audiências. Eles vieram aqui e prometeram que não ia acontecer a integração quanto não tivesse todos eles prontos e não ia ter aumento da passagem, quanto não tivesse todos os abrigos prontos. Então, nós fizemos 2 audiências, que tem um documento aqui na casa, mas é o que eu falei. O que acontece? A casa aqui é do povo, mas poucos povos vêm aqui para discutir com a gente. A casa está aberta para o povo. No dia da audiência, deu quem? A aviação, que mandou os motoristas para cá, e meia dúzia de gente para urgência para nós. As outras coisas também, que foram as trocas dos semáforos, foi colocado semáforo, não tinha ali em frente ao fórum, pelo menos não tinha e foi colocado também. A mudança das ruas, você já se opuseram, mas eu queria saber o seguinte, tem algo que a Câmara acha no projeto Integra Terê que funcionou, que vocês acham, não, esse ponto está ok. A intenção é sair todo o projeto Integra Terê ou tem alguns pontos que vocês ainda
achem que vai dar certo ou que está dando certo. Mediante essa grita social, esse clamor, o prefeito tem que revogar esse decreto e conversar com a sociedade para ver o que é melhor para a sociedade, o que realmente é cabido à sociedade que ela entenda como seja seu modelo. Nós não podemos hoje aceitar que a pessoa passe por 3 a 4 estações de baldeação para que chegue ao seu destino, onde uma única linha antigamente fazia essa transposição. A Câmara criou a lei do bilhete único, que é uma lei importante. A Câmara é a favor de uma integração, sim, através do bilhete único, em que a pessoa possa descer daquele ônibus, ingressar em outro, sem que mude o curso das linhas. O que eles fizeram hoje não foi a criação de um bilhete único, foi um sistema de integração que beneficia exclusivamente os empresários que exploram o transporte público na nossa cidade. Estava ligado. É porque ele dá um tempinho. Então, meu amigo, deixa eu te falar. Como que a Câmara vai achar que tem alguma coisa de bom nessa integração e se a população, em geral, está revoltada? É só o pessoal do Parque do Imbuí tem que pegar 3 ônibus para chegar no ponto determinado. É só o pessoal da posse tem que pegar 3 ônibus também. É Dente de Ouro. Você bota o pessoal de Vargem Grande para dizer, agora mudou tudo. O que aconteceu? O prefeito conseguiu prejudicar o patrão, prejudicar o funcionário com o patrão, prejudicar as crianças que vão começar a estudar, prejudicar nossos idosos que têm que ir no médico ou que têm que buscar os remédios deles. O prefeito fez um caos na nossa cidade, que é um caos que ele só vai conseguir reparar esse caos revogando essa integração. Porque a população, em geral, está insatisfeita. Não tem um que você escuta falar que foi bom a integração. Não tem um que você escuta falar que está satisfeito com isso. Então, eu acho que a medida dele, antes de ter acontecido o acontecido de ontem, que foi esse pessoal aí na rua, ele já tinha que ter revogado isso. E eu não sei o porquê que ele ainda está fazendo força contra isso, para continuar essa integração. Porque ele está prejudicando só quem votou nele, eu não estou entendendo. Você consegue entender isso? Não consegue entender, porque a população não quer. Quem elegeu ele não quer. Eu não sei o porquê que ele está querendo chegar a esse ponto de fazer de qualquer maneira e a todo custo, porque ele está prejudicando o pai, está prejudicando mãe, está prejudicando o avô, está prejudicando o filho e está prejudicando o patrão. Então, eu queria saber o que está acontecendo com a cabeça do prefeito, porque a população não quer, já era para ter revocado. Muito obrigado, Tami. Só uma parte só. E tem mais uma dúvida que nós indagamos lá com o Ministério Público e com o juiz, foi que quem fez esse estudo, que ele hoje bota em Teria, foi a Fretransporte, uma firma do Rio. Como pode uma firma que veio do Rio fazer um estudo desse para a própria aviação? Foi esse estudo que está aí. Hoje é esse estudo que está valendo. Foi uma Fretransporte do Rio de Janeiro que fez esse estudo. Nós já indagamos isso lá também e eles não tiveram como responder para nós. Então, esse entrega Teria não é entrega Teria, é entrega Fretransporte. Eu gostaria de saber se mais alguém tem uma pergunta para que a gente possa encerrar. Não é nenhuma pergunta, presidente, mas uma preocupação. É que a gente falou da população, das crianças que vão voltar a estudar, empresários e tudo, e a gente acabou esquecendo da categoria que talvez esteja mais sofrendo com esse Integra Teria, que são os motoristas de ônibus. Nós tivemos um episódio simbólico, se eu não me engano, anteontem à noite, onde o motorista parou, desligou o carro e foi embora. Então, a gente solicita à Comissão de Transporte e à presidência dessa casa que também faça um acompanhamento para ver se essa categoria não está sofrendo assédio moral, para que possa permanecer nos ônibus e está sofrendo, né, com
a carga horária, de repente a pressão psicológica, a pressão por parte do cidadão que quer o serviço e ele acaba descarregando em quem está mais próximo dele e que é o motorista. Então, era só uma observação que a gente faz com relação a isso. A ouvidoria da Câmara já recebeu essas denúncias, né? Inclusive que até o Sindicato dos Trabalhadores dos Motoristas de ônibus tem sido omisso, que não tem agido no caso, e a Comissão de Transportes da Câmara irá em diligência visitar todos esses postos de trabalho para que os direitos desses trabalhadores sejam garantidos, porque a qualidade do trabalho deles reflete na qualidade do transporte público e na manutenção do ir e vir da sociedade teresopolitana. Mais alguém para encerrar? Agradeço a presença de todos, agradeço em nome da Câmara Municipal e dos meus colegas vereadores o acompanhamento que a imprensa tem tido, né, o que ela tem feito, tem sido incansável no seu dia a dia para transmitir à sociedade teresopolitana e até o Estado do Rio as mazelas que o povo de Teresópolis tem passado através desse sistema de baldeação. Muito obrigado a todos e voltamos a nos comunicar assim que tivermos novas opiniões e posições. Pois não? A sessão da Câmara é segunda-feira, a sessão extraordinária é às 9 da manhã, como toda a sessão aberta ao público. Muito obrigado.